Quem pode dizer amém? Você que nos assiste online também, que Deus abençoe você. É uma alegria poder estar com você aqui hoje, compartilhando da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a Páscoa, porque esse final de semana é final de semana de Páscoa, né? E tem tantos costumes sobre a Páscoa, né? Se você viu a divulgação desse culto, a imagem, né, era a coroa de espinhos e um ovo de Páscoa, né? Quem sabe aqui qual é o versículo bíblico que fala sobre o coelhinho da Páscoa? Quem foi o profeta que falou sobre o coelhinho da Páscoa? Interessante essa pergunta, porque há tantos costumes sobre a Páscoa, e a Páscoa é conhecida como uma festa cristã. Mas veja bem, se nós somos cristãos, logo nós temos que assumir que a Bíblia é o nosso livro de fé e regra prática, não é assim? Então, onde que nós aprendemos essas coisas da Bíblia, né? Porque há tantos costumes. Eu me lembro que há alguns anos atrás eu estava numa pousada que é do Adailton, que acabou de falar aqui. Ele tem uma pousada lá em Beberibe. Eu estava lá naquela pousada e eu nem me lembrava, na verdade, que estava na semana da Páscoa. Mas a gente estava lá, de repente deu uma ideia. Gente, vamos fazer um churrasco? Vamos. Então eu saí para comprar carne. Quando eu cheguei no mercado, estava aquele tanto de gente comentando, né? Peixe para cá, peixe para lá, peixe para cá. Eu falei, gente, por que tanta gente falando de peixe? Eu não estava realmente lembrando. E aí, de repente, eu vi alguma pessoa lá comentando, então, sobre a Páscoa, né? E aí eu falei, e eu aproveitei aquela oportunidade para evangelizar. E eu estava lá comprando era um pernil de cordeiro, né? De carneiro, que estava lá, que eu estava comprando para a gente assar. E aí eu fui puxar conversa com o povo, eu falei assim, vocês sabiam que hoje eu estou mais bíblico do que vocês comendo isso aqui? Eu lembro que uma senhora que estava lá, ela falou assim, meu Deus do céu, você não pode comer isso não, hoje é sexta-feira santa. E eu perguntei para ela assim, por que a senhora acha que eu não posso comer? Porque é sexta-feira santa. E aí a pessoa fala aquele monte de coisa solta, né? É sexta-feira santa, Páscoa, né? Carne não pode. Mas a pessoa realmente não tem o fundamento do porquê que pode e não pode. E são tantos costumes, é ou não é verdade? O que mais que é costume aí que não pode fazer na semana chamada Semana Santa? Varrer a casa. Não, mas pera lá, não pode varrer a casa só na sexta-feira ou é a semana toda? A semana toda? Acho que era alguém com muita preguiça que inventou essa, né? O que mais que não se pode fazer aí no costume da Páscoa? Vai. Não bate na criança. A criança pode fazer tudo. A outra pessoa que falou não pode tomar banho. Mas pera lá, a semana toda ou só na sexta-feira? Só na sexta-feira? Quem? As Maria. Tá. Quem chama Maria na sexta-feira não toma banho. Meu Deus, o que você falou? Quando? Na sexta-feira tem que ajoelhar e pedir a bênção. Para quem? Muito bem. O que mais? Mas esse negócio da Maria não tomar banho. O que mais? Não pode pentear o cabelo? É quem que não pode? A Maria? Gente, se alguém aqui for casado com Maria, toda sexta-feira santa você pode ir lá para minha casa, viu? Porque eu vou te falar, ficar com a esposa que não toma banho nem penteia o cabelo é duro, viu? Interessante. Você está vendo que é uma coisa muito popular? Assim, meio que todo mundo sabe, mas de onde tiraram isso? Né? De onde tiraram isso? A Maria não toma banho na sexta-feira, não penteia o cabelo, o outro não varre a casa, o outro não come carne vermelha, só come peixe. E de onde vêm essas coisas? Bom, não vem da Bíblia. Não mesmo. Não vem da Bíblia. Na verdade, Jesus substituiu a celebração da Páscoa pela celebração da ceia, né? Então, a evolução da Páscoa é a Santa Ceia. Então, assim como nós não celebramos a festa dos tabernáculos,
assim como nós não celebramos a festa de Pentecostes, nós também não celebramos a Páscoa, nós celebramos a Santa Ceia. Porém, queridos, é muito importante nós sabermos isso. Tudo do Antigo Testamento, nós devemos olhar com a lente do Novo Testamento. O Novo Testamento traz para nós a revelação e a aplicação do Antigo Testamento. Então, todas essas festas têm muitos símbolos que são maravilhosos para nós. Nós vamos estudar hoje essa aplicação e eu espero que isso seja surpreendente e revolucionário para a sua vida, esses princípios tão poderosos da palavra que nós vamos estudar aqui. Amém? Bom, o primeiro que todo mundo já sabe, né, a maioria das pessoas já sabe, é que Páscoa significa passar por cima. Páscoa, esse é o significado, passar por cima. Por quê? Porque quando o Senhor ia passar sobre o Egito e o destruidor ia ferir e matar todos os primogênitos na terra do Egito, o Senhor orientou que aquela casa, toda a casa de Israel, toda a casa deveria matar um cordeiro, era chamado Cordeiro Pascal, e esse cordeiro, o sangue dele ia ser colocado numa bacia, e eles iam pegar um molho de isopo, era uma planta que era medicinal, mas uma planta também cerimonial. Para você entender um molho de isopo, você pode pensar assim num molho de cheiro verde, né? Então eles pegavam aquele molho de isopo, passava no sangue lá na bacia e passava na verga lá em cima e nos umbrais da porta. E o Senhor disse que quando ele passasse sobre o Egito, toda casa que ele visse o sangue do cordeiro na porta, ele não ia permitir que o destruidor entrasse lá para matar o primogênito. Por isso o nome Páscoa, porque o Senhor ia passar por cima da casa que tivesse a marca do sangue do cordeiro. E o destruidor não ia entrar lá, tá certo? Tem a marca do sangue do cordeiro aí? Glória a Deus. Então esse é o significado de Páscoa. Agora, para a gente entender a aplicação, nós vamos entender então algumas coisas que a Bíblia nos faz entender sobre alguns símbolos, né? Então, primeiro, Faraó representa para nós a Satanás, aquele que estava escravizando o povo de Deus, né? Outra coisa para nós entendermos, que o Egito representa para nós hoje a escravidão do pecado, tá certo? Então, o povo de Deus estava escravo no Egito, assim como muitas pessoas ainda estão escravas do pecado, não foram libertas por Jesus ainda. Outra coisa que nós devemos entender é que hoje, todos aqueles que foram salvos em Cristo Jesus, se tornaram pela fé em Cristo Jesus, parte da descendência de Abraão. Então, Israel é a mesma coisa dos salvos em Cristo Jesus. Se você é salvo em Cristo Jesus, você é Israel de Deus. Então, assim como o Israel, o povo de Israel foi salvo do Egito, você que já é Israel de Deus, foi salvo da escravidão do pecado. Tá certo? Agora, o Cordeiro Pascual ou Pascal, é a mesma coisa, tá? Representa quem para nós? Jesus. Então, Jesus é o Cordeiro Pascal. Você lembra que quando João Batista estava lá com os discípulos dele e Jesus passou, João Batista apontou para Jesus e falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, tá certo? Agora, você se lembra então, como é que o povo ficou escravo no Egito? Você se lembra que José era um dos 12 filhos de Israel. Quem era Israel? Israel era aquele homem que se chamava Jacó, e ele teve o nome mudado por Deus, mudou o nome de Jacó para Israel, né? Então, Israel era filho de quem? De Isaac, que era filho de Abraão. Então, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Israel. Israel teve 12 filhos. Esses outros 11 filhos prenderam José, jogaram José naquele poço sem água, naquela cisterna sem água, e venderam José para uma caravana de midianitas que passava por ali. Essa caravana de midianitas levou José, vendeu José para o Egito. Lá José ficou muitos anos no Egito,
Mas Deus abençoou tanto José que ele se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. Abaixo de Faraó, José era o governante. Quando houve fome sobre a terra, porque Deus já tinha mostrado a Faraó e José interpretou o sonho de Faraó, então o Egito estocou comida por 7 anos. Então todos os povos da terra vieram comer no Egito. Entre esses povos veio a família do próprio José, que estava com fome, né? E foram lá para o Egito para comer. Eles chegaram lá, estou resumindo muito a história, né? Eles ganharam uma terra privilegiada que o faraó deu àquela família para eles cuidarem das ovelhas dele e morarem no Egito por respeito a José. E eles estavam ali, então, como que convidados, ganharam uma terra maravilhosa, estavam morando lá. Porém, o que aconteceu é que aquele faraó que conhecia José, para quem José tinha interpretado o sonho, aquele faraó morreu. E aí levantou-se um outro faraó. E esse outro faraó não conhecia José, nem a família de José. E eles começaram, então, a se aproveitar da família de José e escravizaram a família de José, que era a família de Israel. E aí o povo de Israel que estava ali, que era um povo pequeno ainda, quando desceram para lá, eram 75 pessoas. Pouca gente, né? Esse povo foi se multiplicando, mas agora eles eram escravos no Egito. Sabe quanto tempo eles ficaram escravos? Êxodo capítulo 12, versículo 40 diz: ora, o tempo em que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de quanto? 430 anos. É muito tempo. Ou seja, aquela geração que vivia ali com Moisés, ela nasceu no Egito. Eles não sabiam o que era ser livre. É tão triste, eu fico pensando sobre isso, né? Como que tantas pessoas estão aí no mundo e elas nem sequer têm ideia de como é ser livre. Ser livre do pecado, ser livre da angústia que o pecado gera, não é? E é tão triste isso, mas essas pessoas estavam lá por 430 anos. Então você se lembra que quando o Senhor foi libertar o povo do Egito, o Senhor apareceu a Moisés naquela sarça que ardia e não se consumia, pegava fogo, né? Mas a madeira não se desgastava, as folhas não se queimavam. E o Senhor falou com Moisés para ir falar com Faraó. Moisés foi falar com Faraó, mas Faraó não deixou o povo ir. Então o Senhor começou a enviar uma após a outra as 10 pragas do Egito. E a última praga seria a morte de todos os primogênitos do Egito. Agora, antes dessa 10ª praga, é que o Senhor instituiu, então, a celebração da Páscoa. E aí eu quero ler com você toda a celebração da Páscoa, está bem explicadinha lá em Êxodo capítulo 12. Mas eu quero ler com você agora os versículos 22 e 23. Diz assim: tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras, com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Então, aqui está o motivo do nome Páscoa, de passar por cima. Porque o Senhor passaria por cima e não permitiria que o destruidor entrasse para ferir os primogênitos. Sabe que eu fico pensando, eu e a minha esposa, se nós estivéssemos no Egito naquele dia, provavelmente, muito provavelmente, eu e a minha esposa passaríamos a noite ao lado do nosso primogênito. E eu acho que seria um misto de gratidão a Deus por estar vendo o nosso primogênito vivo e medo. Será que realmente o nosso primogênito não vai morrer? Por quê? Porque enquanto eles estavam lá à noite, eles estavam escutando o choro dos egípcios, que estavam chorando a morte do primogênito deles. Você estava entendendo? Então, isso seria um misto de gratidão a Deus
pela proteção, mas, sabe, também um certo temor. Eu não posso perder nunca a proteção do Senhor. Fale isso comigo, eu não posso perder nunca a proteção do Senhor. Agora, eu quero abrir um parêntese aqui dentro da Páscoa, porque a Páscoa é uma coisa muito interessante. O Senhor mandou o povo celebrar a Páscoa. Você pode falar isso comigo, por favor? Celebrar a Páscoa. Celebrar é festejar mesmo, festejar a Páscoa, celebrar a Páscoa, né? Nós temos os cultos de celebração. Mas interessante, sabe o quê? É que o Senhor mandou o povo celebrar a Páscoa quando eles ainda estavam escravos. Eles ainda estavam no Egito. Eles ainda estavam presos. E o Senhor mandou eles celebrarem a Páscoa. A Páscoa ia representar aquela virada de chave que ia libertar o povo, mas eles ainda não estavam libertos. E aqui tem um princípio bíblico muito forte para todos nós aprendermos. Você quer ver as bênçãos de Deus se manifestando na sua vida? Quem quer? Então aqui está um princípio muito forte, é celebrar o que ainda não aconteceu. Aquilo que já é promessa de Deus para você, que você já sabe pela luz, a luz da palavra de Deus, que aquilo é uma promessa bíblica para você, mesmo que aquilo ainda não se materializou, aquilo não se manifestou na sua vida, você já tem que celebrar aquilo. Eu já sei que aquilo é meu. Então, fala comigo assim, crer, declarar e manifestar. Deixa eu te explicar. Vou trocar esse manifestar para ficar mais fácil para você. Fala comigo assim, crer, declarar e agir de acordo. Deixa eu te explicar o que é o agir de acordo. Quando o Senhor curava uma pessoa que não podia andar, por exemplo, ele mandava aquela pessoa levantar e andar. Agora, quem que tinha que levantar e andar? Era a pessoa, ela tinha que agir de acordo com a fé daquilo que ela tinha que recebido. Se ela ficasse lá, não, Senhor, eu não vou levantar, eu não posso levantar, nunca levantei, entendeu? O milagre não ia acontecer. Agora, olha que coisa linda. O texto de Isaías, capítulo 54, é um exemplo disso para mim. Disso o quê, pastor? De celebrar a vitória antes que a vitória se manifeste, mas você já sabe que ela é sua. Então, o texto de Isaías é muito interessante, Isaías capítulo 54, de 1 a 3. Olha que texto interessante. Versículo 1 diz assim, ó. Canta alegremente, ó estéreo. Veja bem, não é só canta, é canta alegremente. Deixa eu te explicar. A estéreo era uma mulher que tinha todo motivo para ser triste para sempre. Porque naquela época, ser estéreo era uma maldição. Aquela mulher não poderia dar uma descendência ao seu marido. Era tudo que o marido queria. Então, uma estéreo era uma mulher triste. É só você lembrar a história de Ana, né, mãe de Samuel, como que a tristeza estava consumindo Ana. Mas o Senhor está falando, canta alegremente, ó estéreo, que não deste a luz. Aí ele fala, ó, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que as da casada, diz o Senhor. Aí o próximo versículo 2 diz assim, ó, alarga o espaço da sua tenda, estenda-se o toldo da sua habitação e não os impeças, alonga as suas cordas e firma bem as suas estacas. Presta atenção nisso aqui então. Pensa comigo. O povo morava em tendas, tá certo? Não moravam em casas de tijolos como nós. Quando o Senhor está falando aí, ó, alarga o espaço da sua tenda, já já vocês vão ver por quê. Porque ele está falando assim, porque os seus filhos estéreis estão chegando. Mas antes que os seus filhos cheguem, aumenta o tamanho da sua casa, tá certo? Alarga o espaço da sua tenda, estenda-se o toldo da sua habitação. E aí ele fala uma coisa interessante, alonga as suas cordas e firma bem suas estacas. O que é isso aqui? Você não vai fazer um negocinho, um puxadinho provisório, não. Você vai firmar, fincar bem lá as estacas e vai alongar as cordas e vai puxar, porque as estacas e as cordas eram o que sustentavam as tendas de pé.
Então, em outras palavras, se a gente fosse aplicar isso no nosso dia, o Senhor está falando assim, você é estéril? Você não consegue ter filho, não? Então, começa a cantar alegremente. Porque ter filhos é promessa do Senhor para a sua vida. Então você já começa a cantar alegremente. Na consciência, na certeza de que aquela promessa está na Bíblia para você, já é sua, você vai ser mãe de filhos. Canta alegremente. Veja bem, mas a mulher ainda estava estéril. Ele não falou assim, canta alegremente, ó você que era estéril. Ele não falou isso. Canta alegremente, ó estéril. Depois de cantar alegremente, aplicando nos nossos dias, que nós não moramos em tenda mais, ele fala assim, agora, aumenta o tamanho da sua casa. Constrói uma sala maior, para caber uma mesa maior, que tenham mais cadeiras, porque seus filhos vão sentar lá. E tem mais, constrói um alicerce bem forte lá, para construir novos quartos, porque seus filhos estão chegando. Olha o nível de loucura para quem não crê na palavra. Espera lá. Eu não tive filhos e vou começar a cantar alegremente como se eu já tivesse? É isso mesmo. Vai cantar alegremente como se já tivesse. Porque, na verdade, aquilo que a Bíblia prometeu já é seu. Agora, a maneira de se manifestar é, primeiro, declarar. Segundo, eu vou agir de acordo. O que é agir de acordo? Meu filho vai chegar, ele vai morar onde? Eu vou construir um quarto para ele. Você já constrói o quarto para o filho. Coloca a cama do menino lá. Decora o quarto. Aumenta a sua mesa, porque vai sentar mais um menino lá. Aí, quando o Senhor mandou eles fazerem isso, aumentar o espaço da tenda, o versículo 3, ele vai falar por quê. Olha por quê. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações. O Senhor está falando, você vai ter filho, estéril. E não é filho qualquer, não. Seus filhos vão ser poderosos na terra. A sua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades assoladas. Ou seja, seus filhos vão ser guerreiros e guerreiros poderosos. Então, canta alegremente, ó estéril. Isso é um princípio tremendo da palavra. É você crer no que a Bíblia diz antes que aconteça. E você se alegra porque aquilo é seu. E você começa a viver de acordo com a promessa e não com a realidade. Entendeu o que eu estou falando? Então, isso é tremendo em todas as áreas da sua vida, querido. Todas as áreas da sua vida. Tem uma promessa de Deus, você crê. Número 1, você crê. Número 2, você declara aquilo. Você declara aquela promessa. Você fala aquela promessa. Você canta alegremente. É meu, eu já sou assim. Eu já sou assim. Você está entendendo? Eu já sou assim, você declara aquilo, você canta alegremente aquela vitória, depois você começa a agir de acordo com aquilo. Aí, meu filho, ninguém te segura. Amém? Então, a Páscoa foi celebrada antes do povo sair do Egito. O povo já estava lá no Egito com a promessa de que seriam libertos, mas ainda não tinham sido. Eles estavam lá, mas já estavam celebrando a Páscoa. Amém, querido? Então, isso é um princípio muito poderoso para nós aqui, alcançarmos vitórias, termos resultados na nossa vida, resultados palpáveis. É muito importante isso. Agora, falando da celebração da Páscoa em si, eu quero te falar algumas coisas. Aquele cordeiro ia ser morto, né? Que é uma representação do sacrifício de Jesus. O sangue daquele cordeiro ia ser passado lá, né, na verga e nas ombreiras da porta, mas a carne daquele cordeiro, ela ia ser comida durante aquela noite. Agora, aquela carne é o que iria sustentar, dar força ao povo naquela viagem que eles estariam saindo do Egito. Mas tinha algumas regras para como celebrar aquela Páscoa e como comer aquela carne. Então, uma primeira regra que eu quero destacar para você aqui são as ervas amargas. Fala isso comigo, ervas amargas. Quando eles iam comer a Páscoa, você pode ler comigo aí, por favor, versículo 8 do capítulo 12, diz assim, naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, e ervas amargas a comerão. Deixa eu te falar um pouco sobre essas ervas amargas. Você se lembra que o povo estava escravo no Egito.
Eles iam comer o cordeiro pascual, o cordeiro da Páscoa, que iria fortalecê-los para aquela viagem da saída do Egito, onde eles seriam livres e habitar na terra prometida, né? O paralelo para os dias de hoje é que o povo está escravo no Egito. O que é o Egito? A escravidão do pecado, o mundo. E a única maneira das pessoas serem livres do mundo, da escravidão do pecado, é através do sacrifício do Cordeiro Pascual, que é Cristo. Então, só quando eles creem no sacrifício do Cordeiro Pascual, que é Cristo, quando eles comem do Cordeiro Pascual, que Jesus falou, se alguém não comer da minha carne e não beber do meu sangue, esse não tem parte comigo, não pode ser meu discípulo. Então, é através do fortalecimento que nós recebemos em Cristo que nós somos livres do pecado e podemos seguir na nossa vida rumo à terra prometida. Agora, para eles comerem o cordeiro, eles tinham que comer com ervas amargas. E isso tinha um motivo. Você já comeu erva amarga? Alguém que já mastigou uma folha de boldo? Alguém já? Né? Meu amigo, não é brincadeira, não. Aquilo tinha um motivo. A Bíblia diz que quando eles comiam a erva amarga, e era amarga mesmo, não era um tempero um pouquinho amargoso, não, era erva amarga mesmo. Era para eles se lembrarem do amargor da escravidão do Egito. Era para eles se lembrarem do quanto era sofrido a escravidão do Egito. E eu quero te falar uma coisa. Às vezes nós entregamos a nossa vida a Jesus, fomos libertos do pecado, né? E estamos vivendo uma vida maravilhosa, como meu pastor sempre fica falando, essa vida com Jesus é maravilhosa, essa vida com Jesus só fica melhorando. Mas às vezes as pessoas se esquecem de como era a escravidão do pecado. De como eram terríveis aqueles sentimentos que habitavam em nós quando nós éramos escravos do pecado. Tem um grande pregador chamado Charles Finney. Ele foi um dos grandes pregadores de avivamento da história do cristianismo. E ele falava uma coisa que é muito forte, que é isso aqui, que ele falava. A revelação da graça será sempre de acordo com a revelação da condenação. O escritor também do Pelegrino, ele falava uma coisa parecida. Ele falava, quanto mais você entender a sua escravidão, mais você vai valorizar a sua libertação. Deixa eu te explicar. Você pode ir em qualquer farmácia e você compra um remedinho para dor de cabeça ou dor no corpo, uma caixinha de remédio com 20 comprimidos por R$10. Mas existem vacinas para certos tipos de câncer que custa R$20 mil uma vacina. Por quê? Porque você vai dar muito mais valor para aquilo que resolve seus problemas muito mais graves. Então, existem pessoas que não deram o devido valor à graça, porque não tiveram profunda revelação da condenação. Elas não entenderam, querido, que o pecado não é uma opção. Ninguém aqui optou, não, eu vou parar de pecar e eu vou seguir Jesus. Escravo não opta por libertação. Escravo precisa de um resgatador. Escravo precisa de redenção. Um escravo não sai na hora que ele quer da escravidão. Ele precisa de um redentor. E o nome do nosso é Cristo Jesus. E o preço que ele pagou foi a própria vida. Existem alguns pseudo-cristãos, com todo respeito, todo carinho que eu falo essa palavra, que eles dão alguns testemunhos se orgulhando da vida antes de Cristo. Antes de eu conhecer Jesus, minha vida era assim, eu tinha isso, tinha aquilo, fazia isso, aproveitava, curtia e tal. E eu deixei tudo aquilo por Jesus. Cara, esse cara não converteu ainda. Porque o cara
que se converteu, aquilo que ele falou, tudo aquilo, ia ser nada, ia ser estrume. Ele tinha que ter revelação da escravidão, porque existe uma coisa que eu até anotei aqui, que eu vou ler para vocês aqui, ó. Precisamos lutar contra o engano de que escolhemos Cristo por nobreza. Somos nobres e por isso escolhemos a Cristo. Não. Éramos escravos do pecado e Ele nos libertou. Ninguém aqui escolheu a Cristo por nobreza. Nós éramos escravos do pecado. Quem é escravo do pecado não tem a opção de abandonar, de sair disso. Nós precisávamos de um resgatador que fosse mais poderoso do que o pecado e que tivesse força e poder e condições de nos comprar. Então ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Mas é muito importante nós nos lembrarmos do tempo amargo de escravidão. Eu me lembro bem do meu tempo amargo de escravidão. Eu sei a destruição que o pecado causou na minha vida. Eu sei as dores que o pecado causou na minha vida. Eu sei a confusão que era a minha cabeça por causa do pecado. Eu sei como é que meu relacionamento ficou com meu pai, com a minha mãe e com as pessoas que me amavam por causa do pecado. Eu sei quanta destruição o pecado causou na minha vida e eu não quero voltar para lá. Então o povo de Israel tinha que comer ervas amargas na hora de comer a Páscoa, para se lembrar, o Senhor está te livrando de escravidão. Você está entendendo o que eu estou falando? Isso é muito importante para nós. Nós precisamos ter profunda revelação do buraco de onde o Senhor nos tirou. Amém? Outra observação que eu quero falar com você sobre a celebração da Páscoa são os pães asmos. O que eram os pães asmos? Eram os pães sem fermento. É aquele pão que ele era feito e ele não podia fermentar. Então, versículo 15 de Êxodo 12, diz assim, ó, 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia, leia em voz alta comigo, grifado aí, tirareis o fermento das vossas casas. Pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Então, antes de comer o cordeiro, por 7 dias, eles estavam comendo pão sem fermento. Bom, daria uma série de mensagens, só o fermento daria uma série de mensagens, que é um assunto bem extenso na Bíblia. Mas eu quero usar um resumo do que Paulo falou sobre o fermento, né, com a lente do Novo Testamento, que é muito interessante para nós. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6 a 8. Diz assim, não é boa a vossa jactância. Essa palavra jactância aqui significa assim, o seu orgulho, aquilo do que vocês estão se orgulhando. Vocês estão se orgulhando de uma coisa que não é boa. O que era essa coisa? Só para você entender o contexto. O povo estava se orgulhando de ser igreja, mas estava cheio de pecado no meio da igreja. E deixa eu abrir um parênteses para você entender. Esse prédio aqui não é uma igreja. É só um prédio feito para que a igreja se reúna aqui. Tá certo? A igreja são as pessoas que creem em Cristo Jesus, nasceram de novo pela fé em Cristo Jesus e agora vivem para Ele. Porque a Bíblia diz, e Ele morreu para que os que vivam não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, esse prédio não é a igreja. Qualquer pessoa pode entrar nesse prédio. Qualquer pessoa pode vir aos nossos cultos. Não importa a religião, não importa as práticas, se são práticas pecaminosas ou não. Todo tipo de pecador pode vir aqui. Por quê? Porque aqui não é a igreja. Aqui é um prédio feito para a igreja se reunir. Qualquer um pode vir aqui. Qualquer um. Agora, se esse qualquer um vai se tornar igreja ou não, não é eu ou você que define, não é estar ou não estar nesse lugar que define. É o cumprimento da palavra de Deus na vida dele que define. Se ele se arrepende dos seus pecados, se ele recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se pela fé ele nasce de novo, então ele se torna a igreja. Mas se ele não faz nada disso, ele pode ficar 50 anos vindo aqui, frequentando aqui, sem nunca se tornar igreja. O problema é que nesse caso aqui de Paulo,
eles estavam aceitando, não dentro do prédio, mas na comunhão da igreja, pessoas que estavam em práticas graves de pecado. E eles estavam se orgulhando de ser igreja. Aí Paulo fala isso. Não é bom isso do que vocês estão se orgulhando, ou seja, a vossa jactância. Esse orgulho, vocês estão se orgulhando de ser igreja, mas a igreja está cheia de pecados. No caso lá, que Paulo está escrevendo aos Coríntios, tinha um cara que estava indo para a cama com a esposa do pai dele. Paulo falou assim, ó, nem entre os ímpios acontece um pecado como esse, e vocês estão aceitando uma pessoa que se reúne com vocês, que se chama a igreja, que fala que é a igreja, e cometendo um pecado desse? Ele fala, não é boa a vossa jactância. Aí ele fala, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Aí ele fala, ó, lançai fora o velho fermento, para que sejais, o quê? Nova massa, como sois de fato sem fermento. O que é o fermento que ele está falando? É o fermento do pecado. Aí ele fala, pois Cristo, o nosso Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Aí ele fala, por isso celebremos a festa. Que festa? Se a festa é do Cordeiro Pascal, claro que a festa seria a Páscoa, né? Não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos. O que é o asmo? O pão sem fermento. Os asmos da sinceridade e da verdade. O que é a mensagem que está sendo falada aqui? É a mesma mensagem que o Senhor falou em Êxodo 12. Você quer comer o cordeiro? Quem é o cordeiro? Quem é o cordeiro? Você quer comer o cordeiro? Você quer a vida do cordeiro em você? Você quer ser alimentado pelo cordeiro? Você quer ser liberto pelo cordeiro? Você vai ter que decidir largar o pecado. Pastor, mas o senhor acabou de falar que ninguém decide largar o pecado, a gente é liberto. Sim, você é liberto do poder do pecado. Mas deixa eu te explicar como que é isso. O Senhor vai lá, tira o cadeado da cela e abre a porta. Sair lá de dentro é sua decisão. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então o Senhor vai lá e faz tudo. O Senhor faz tudo. Não tem mais nenhum poder sobre você. Mas tem gente que fica dentro da cela. Ela está acostumada com aquilo. Eu quero te dizer uma coisa. Não dá para viver uma vida dupla, querido. Não dá para viver uma vida dupla. Entendeu? Eu quero comer do cordeiro, mas eu quero continuar no Egito. Não funciona. E aqui eu já estou entrando, então, no último ponto que eu quero falar com você. Pastor, como que eu posso realmente comer a Páscoa? Como eu poderei comer a Páscoa? Porque você já sabe que você não pode comer a Páscoa com o velho fermento, né? Com o pecado. Você já sabe que você tem que comer a Páscoa também com as ervas amargas, lembrando da escravidão do Egito. Mas tem um texto que eu amo demais, que é o versículo 11, que vai nos mostrar como nós devemos comer a Páscoa. Leia comigo em voz alta, por favor. Vamos lá? Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Então, como é que você come o cordeiro? Fala comigo. Lombo cingido, sandália nos pés, cajado na mão. Tá, pastor, o que é isso então? Tem que comprar uma roupa nova para comer a Páscoa? Não. Isso aqui era, naquela época, a roupa de viagem. Roupa para você andar longas distâncias. Então você vai ver que as vestes do povo de Israel não se envelheceu por aqueles 40 anos, a sua sandália não se desgastou por aqueles 40 anos. O que significa então comer com o lombo cingido, sandália nos pés e cajado na mão? É o seguinte: o Egito, eu estou comendo esse cordeiro aqui, pronto para cair fora. O Egito não é o meu lugar, eu estou comendo do cordeiro porque eu estou indo embora daqui. O Egito não é um lugar para mim, eu estou caindo fora. O meu Senhor, o Cordeiro Pascal, falou: nós não somos, vocês não são deste mundo, como eu também não sou. Vocês são peregrinos aqui, então o pecado fica para trás.
Aquela música bem antiga, né? Atrás o mundo, Jesus à frente, Jesus o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente, atrás não volto, não volto não. Estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. É assim, então você quer comer o cordeiro? Lombo cingido, sandálias nos pés, cajado na mão, Egito. Tchau. Vazei, estou indo embora. Você está entendendo? Você jamais poderia comer o cordeiro de pijama, deitado numa rede. Eu vou comer um pedaço do cordeiro e vou ficar no Egito. O cordeiro não pertence ao Egito. E aqueles que o comerão não podem pertencer ao Egito também. A última coisa que eu quero falar com você aí é que ele tinha que ser comido à pressa. Sabe que esses dias eu estava conversando com um rapaz, bem aqui, sentado nessas primeiras filas aqui. E eu perguntei para ele assim, eu sei que eu fui conduzido pelo Espírito Santo a fazer aquela pergunta para ele. Porque ele estava falando comigo de um certo tipo de problema que ele estava vivendo. E eu sei que foi o Espírito Santo que me direcionou a fazer essa pergunta para ele. Eu perguntei para ele, quantas vezes você já leu a Bíblia? Ele falou comigo assim, pastor, eu nunca li a Bíblia. Eu falei, bom, aí está a causa da sua destruição. Porque Cristo é a palavra, Ele é o verbo, não é? Ele é o verbo encarnado. Você quer conhecer Jesus? Ele está lá na palavra. E você deve comer a palavra. À pressa. Você deve comer muito. Você deve devorar a palavra. Meu amigo, deixa eu te explicar. Imagina que esse copo aqui tivesse sujo, aqui, cheio de leite. Imagina que ele está cheio de leite. Se eu pego uma jarra bem grande e começo a derramar água aqui dentro, sabe o que vai acontecer? Vai ficar misturado leite com água, leite com água, leite com água, leite com água. Depois vai ficar água com leite, ou seja, a proporção de água vai aumentar. Água com leite, água com leite, água com leite. Então vai ser tipo assim, ó, leite, leite, leite e água. Leite, leite, água, leite, água, leite, água, leite, água, água, leite, água, 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 leite, água, 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 leite, água, 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 água e não tem mais leite. A água vai levar o leite para fora. É assim quando você começa a comer muito da palavra. Às vezes na sua mente tem besteira, 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 palavra. Besteira, 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 palavra. Mas você começa a comer muito a Bíblia, de repente fica besteira, besteira, palavra, besteira, besteira, palavra. Aí depois fica besteira, besteira, palavra, palavra, besteira, besteira, palavra, palavra. Aí você vai comendo a Bíblia, aí fica besteira, palavra, 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 besteira, palavra, 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 besteira, palavra, 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 besteira, palavra, 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 palavra. Nós temos que aprender a comer à pressa do cordeiro. Mas eu quero te dizer, se você deseja um petisco de Cristo, não lhe será permitido. Se você quiser comer do cordeiro, decida tirar o fermento do pecado da sua vida. Decida. Decida. Mas pastor, eu gosto. A Bíblia diz que o povo de Israel também ficou com saudade das carnes com cebola do Egito. Tem pecados que são prazerosos, mas nós temos que abrir mão. Por causa do nosso Senhor. Tira fora o fermento. Lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão. Egito, eu estou caindo fora. E aí você vai poder experimentar o cordeiro. E viver essa libertação poderosa que só Ele pode te dar. Agora, eu quero terminar com essa história que é muito conhecida. Mas eu quero contar, que diz que tinha um homem que ele viveu aqui na terra meio indeciso entre servir Jesus e não, e as pessoas estavam sempre chamando ele, vamos para a igreja, vamos para o Life, vamos para a igreja, vamos estudar a palavra comigo, e tal, e ele nunca ia. Aí chegou um dia, ele morreu, foi lá para o julgamento do Senhor. Lá diante do julgamento, então, ele falou assim, Senhor, eu queria só fazer uma pergunta.
Quando eu estava lá na terra, né? Eu estava assim em cima do muro, sem querer nem ir para um lado nem para o outro. Do lado da igreja, todo mundo ficava me chamando. Vem para a igreja, vamos servir Jesus. Vem, do lado da igreja. Mas, Senhor, do lado das trevas, ninguém ficava me chamando. Venha para as trevas, venha para as trevas. Por que o povo da igreja ficava me chamando, né? Venha para a igreja, venha para a luz. E nas trevas ninguém me chamava. Aí, nesse momento, Satanás levantou a mão assim, pediu para falar. Aí o Senhor falou com Satanás: pode falar, Satanás. Aí Satanás foi responder aquele homem. Sabe por quê? Porque quando você estava em cima do muro, o povo da igreja ficava te chamando, mas eu não mandava ninguém te chamar? Aí falou: por quê? Aí Satanás respondeu assim: porque o muro é meu. O muro é meu. Então, não existe o território de Deus, o território do diabo e o território neutro. Tem gente que acha que quando está em cima do muro, está no território neutro. O muro tem nome e tem dono. O nome do muro é dúvida. E o nome do seu dono é Satanás. Então, quando você não decide por Cristo, você já decidiu. Cric, cric. Mas o Senhor te convida para a Páscoa. O Senhor te convida. Lembra, o mundo é amargo. O mundo é amargo. O pecado destrói, o pecado causa dor. Lembra disso, o mundo é amargo. Decide cingir os seus lombos, pôr uma sandália nos seus pés e um cajado na sua mão para você sair daí. Que esse negócio do pecado faz sofrer demais, mas a libertação está ao seu alcance. Vem para a mesa, vem comer do Cordeiro. Deixa Cristo mudar tudo na sua vida, em nome de Jesus. Amém?